Sou a professora Dailana, de Biologia, e preparei para vocês um vídeo bem explicadinho sobre heredogramas, para vocês que têm dificuldade de entender esse conteúdo de árvore genealógica. Espero que gostem. O que é o heredograma? Ele é um tipo de gráfico que representa a herança genética de uma determinada característica. Esse gráfico ele também pode ser chamado de genealogia ou de árvore genealógica. Ele vai estudar o comportamento de um gene ou de uma característica numa família. Ele também serve para observar se aquela característica ela é dominante ou recessiva, o grau de parentesco, se essa característica ela está ligada ao sexo ou não. Enfim, coloquei aqui para vocês os símbolos que são usados no heredograma. Se vocês quiserem tirar um print da tela, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que significa cada símbolo. O quadradinho ele representa o indivíduo do sexo masculino, bolinha representa o indivíduo do sexo feminino e aqui o indivíduo de um sexo que ainda é indefinido. Quando a representação ela estiver de cor pintada, ela estiver pintado, preenchido, vai significar que essa será a característica estudada, o indivíduo afetado por essa característica. Quando tiver tracinho, significa casamento. 2 tracinhos, casamento consanguíneo, casamento entre pessoas que têm um parentesco, pessoas da mesma família. Aqui significa filiação, ou seja, teve um casamento e esse casal teve um filho do sexo, aqui no caso masculino. Separação ou divórcio, aborto espontâneo, gravidez. Nesse caso aqui, significa que o indivíduo ele é portador dessa característica. Ele pode não apresentar a característica, mas ele é um indivíduo portador da característica. Aqui a gente tem uma irmandade, ou seja, esses indivíduos aqui são irmãos, tá? E aqui a gente tem uma família. Por exemplo, aqui a gente teve um casamento, onde esse casal ele teve 3 filhos. O indivíduo do sexo masculino no casamento, ele sempre vai vir do lado esquerdo, tá? No heredograma. E o primeiro filho, ou seja, o filho mais velho, sempre vai vir aqui do lado esquerdo também. Ou seja, que a gente tem um filho mais velho e os outros 2 filhos mais novos. E esse casal teve 2 filhos, 3 filhos no caso, 2 masculinos e 1 feminino, 2 meninos e uma menina. Aqui a gente tem gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos, e gêmeos fraternos, nesse caso, gêmeos não idênticos. Poderia ser 2 meninos aqui também ou 2 meninas. E aqui a gente tem um falecimento. Bom, galerinha, coloquei aqui esse heredograma para a gente fazer uma interpretação, sobre ele. No heredograma, a gente tem aqui uma árvore genealógica dessa família, tá? Onde a gente tem a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração e a quarta geração, todas representadas nesse heredograma. Aqui esses quadrinhos pintados são a característica estudada. Eu quero que a gente consiga descobrir se essa característica ela é dominante ou se ela é recessiva. Alunos, sempre que vocês verem, um casal que tem a mesma característica, mas que tem filhos de características diferentes, ou seja, esse casal teve 2 filhos que não apresentaram a característica e teve um filho que apresentou a característica. Então, eu vou saber que esses 2 aqui não são indivíduos homozigotos, ou seja, não tem como eles serem indivíduos recessivos. Logo mais, eu vou saber que eles são indivíduos heterozigotos, ou seja, eles vão apresentar uma característica dominante e uma característica recessiva. Por quê? Porque eu sei que o filho ele tem que ter uma característica do pai e uma característica da mãe. Então, eu já vou saber que se essa característica representada aqui, ela é uma característica dominante, todas essas outras características aqui vão ser recessivas. Então, vamos colocar aqui, se ela é recessiva, ela é homozigoto, azinho, azinho.
todos esses aqui eu já sei que são recessivos. E o filho desse casal, né? Esse rapaz aqui. Será que ele é... Eu já sei que ele tem um gene dominante, né? Porque ele apresenta característica dominante. Mas será que ele é homozigoto ou heterozigoto? Vamos ver. Ele se casou com uma pessoa de característica recessiva, teve 2 filhos, uma menina e um menino, e teve um menino que não apresentou a característica dominante. Mas ele tem que ter um azinho da mãe e um azinho do pai. Então, eu já vou saber que esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo heterozigoto. Vamos lá. Eles tiveram uma menina, né? E essa menina se casou com um indivíduo também azinho. E esse casal, ele teve 4 filhos, né? 2 que tiveram essa característica e 2 que não tiveram. Então, eu também vou saber que essa moça aqui, ela é um indivíduo heterozigoto. Esses 2 filhos deles aqui, eu sei que eles têm a característica dominante, mas eu não sei se eles são. Eles poderiam ser azão. Será que eles podem ser azão? Ou eles poderiam ser azão-azinho. No caso, eu vou saber que eles são azão-azinho, por quê? Porque eles têm uma característica do pai, da mãe, e eles têm uma característica do pai. Sempre uma característica, ela tem que ser uma do pai e uma da mãe. Então, nesse ideograma aqui, eu consegui interpretar, junto com vocês, né, todos os fenótipos, né? Olha só. Coloquei aqui para vocês outra árvore genealógica, outro heredograma. Só que esse heredograma, eu coloquei aqui do lado que essa característica representada nele é autossômica dominante. O que é que isso significa? Dominante você já sabe o que significa, mas uma característica ela é autossômica quando? Vocês podem observar que essa característica estudada, ela aparece em indivíduos tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. Então, ou uma característica ela vai ser ligada ao sexo, ou ela vai ser autossômica, que ela pode apresentar tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Se aqui tivessem indivíduos apenas do sexo feminino, eu poderia deduzir que essa característica é uma característica ligada ao sexo. Vocês podem observar aqui que a gente teve um casamento, né? E essa característica estudada, ela é dominante. Esse casal, ele teve 2 filhos, né? Um filho e uma filha. Teve um casamento desse filho, onde tiveram 2 filhos. Teve outro casamento, onde tiveram também mais filhos, tiveram 3 filhos, né? Aqui embaixo, vocês podem observar que eu não consegui descobrir se essa menina e esse menino, elas são indivíduos heterozigotos ou homozigotos, porque aqui ela poderia ter o azão ou o azão-azinho. Quando eu não souber, né, se ele é um indivíduo heterozigoto ou homozigoto, eu vou colocar a letrinha e o tracinho, que aí eu vou saber que esse indivíduo ele pode ser tanto azão ou ele pode ser azão-azinho. Tá ok, galerinha? Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, tá certo? Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula.